Bom dia! Hoje, no GPeixes CSD, iremos falar sobre peixes ornamentais. Primeiramente, mostraremos uma entrevista com duas especialistas. Em seguida, mostraremos um vídeo de peixes ornamentais em seu habitat natural. Fiquem agora com a entrevista com Lúcia e Isabel. Dar informação pra gente sobre desde características dele, seu habitat. Isso. Algum cuidado especial. Um pouco amplo, né, na verdade, porque peixes ornamentais, a gente tem uma gama de peixes ornamentais, são muitos mesmo, e de diferentes grupos. E aí vocês vão ver aqui que eu vou mostrar pra vocês, tem peixes de escamas que são considerados peixes ornamentais, peixes lisos, né, que são aqueles que a gente que não tem escama, que também tem peixes ornamentais, e peixes cascudos, que a maioria, né, é considerado peixes ornamentais. Vocês conhecem os bodozinhos, e eles são lindos, assim, tem bolinha amarela, bolinha branca, bolinha laranja. Só para ter uma ideia, o IBAMA tem uma lista de 800 nomes. 800 nomes de peixes ornamentais, né? Então é um universo relativamente grande. Mas tem umas que são mais populares, são mais conhecidas, são as mais comuns. E são algumas que a gente tem aqui. E o que a gente também vai apresentar a vocês são mais os peixes amazônicos. Aqui na coleção a gente trabalha mais especificamente com peixes da região amazônica. Tem alguns representantes do Paraná-Paraguai, de outras bacias, de outros países, mas são bem poucos. Então a gente vai estar mostrando o que a gente tem de mais coleta e que está, digamos assim, que mais a nossa... mais próximo da gente, né? Porque como você falou, né? Depende se tem bolinha ou não, a cor. Assim, em relação a essa coloração, o meu influencia alguma coisa? Às vezes sim, tem peixe que a gente conhece o colorido do bicho, mas às vezes se ele tá numa água mais barrenta, ele acaba, não muda completamente, mas tem um brilho diferente, mas a gente consegue reconhecer o peixe, eu já vi isso em campo. A gente consegue perceber isso muito em campo. Eles também podem ter mudanças de cor, tipo macho e fêmea. Muitos grupos têm isso. Às vezes a fêmea é bem mais colorida que o macho, e às vezes o macho é bem mais colorido que a fêmea. Isso também É tipo uma questão de identificação, né? também, de reconhecimento, na verdade. Mas assim, pra gente, antigamente, logo no início, acho que da ictiologia mesmo, quando começaram a trabalhar bem com os bichos, já foram tipo descritos espécies diferentes que depois descobriram que era uma mesma espécie, mas que tinham coloração diferente, então as pessoas achavam que era uma espécie diferente, mas depois, estudando melhor, observaram que era uma mesma espécie. Às vezes a forma também do macho e da fêmea é super diferente. Peixes do Rio Negro, por exemplo, eles têm uma cor com muito maior contraste, do escuro com claro, do vermelho, do amarelo. Eu não sei se é o tipo de ácido úrico que tem nas águas negras do Rio Negro, né? Mas se você pega a mesma espécie do Rio Negro e no Solimões, você vai ver que a do Rio Negro as cores são um contraste muito melhor, muito bonito. Chama a atenção da gente quando os bichos são mais bonitos. Entendemos por isso que alguns peixes são tipo, o mesmo peixe, quando pega, sei lá, no Rio Negro é de uma tal coloração e no Solimões já é outra coloração. Na verdade, o padrão de colorido não muda completamente de um rio para outro. Como a Lúcia falou, é o contraste da cor, certo? É o contraste. Às vezes ele pode ser mais escuro em um, o pigmento ser mais escuro em um rio, e no outro rio ele ser uma cor mais apagadinha. O motivo disso seria assim, as substâncias presentes na água? É uma das hipóteses. Então, só se defender. Pode ser. Acaba sendo bem definido o que seria ornamental, né? Porque é tão variado. Na realidade, vai depender do mercado. É o interesse das pessoas que querem comprar, né? Então, por exemplo, tem épocas que tem as espécies que são mais na crista da onda. Sei lá, o acaradisco. Aí é aquele boom, todo mundo quer acaradisco. Ou então o zebro, todo mundo quer o zebro. Ou então tem gente que prefere, eu quero peixes diferentes para o cardinal. Peixe pequenininho, vermelhinho, lindo como ele. Então, eu quero cardinal. Então vai depender da demanda do mercado. Isso flutua. Então, por exemplo, os pescadores que vivem do peixe, da pesca, do peixe ornamental, às vezes eles passam por maus bocados, né? Porque aquele peixe que eles pegam não está no mercado, não está na onda mais. E não
mercado. Aí não tem que ir atrás de outra espécie que seja interessante no mercado. Então isso flutua. Tem algum tamanho específico para peixe ornamental? Só pequeno, só grande ou varia? Olha, não tem um tamanho específico. Na verdade, é como a Lúcia falou, vai do interesse. Só que, lógico, tem gente, eu já vi, que cria pirarucu. Eu tenho um amigo que cria pirarucu em casa. Tem gente que só cria pequenos, né? A alimentação deles, como é que seria? Porque varia muito para peixes ornamentais. Varia bastante, varia de espécie para espécie. Tem espécie que come quase tudo, tem espécie que só come uma coisa. Eu acho que você pode falar um pouquinho melhor sobre isso, mas varia. Por exemplo, ela é onívora, né? Vai comer ou bichinhos na água, né? Ou até outros peixes pequenos, né? Pode ser carnívora ou onívora, ela come peixinhos e come outros bichinhos também. Enquanto tem peixe que só come frutinhas, né? Varia muito de grupo para grupo. E eles não têm assim, uma característica de defesa. Se assim, é assim mesmo, ou a raia, por exemplo, pode ter, mesmo assim ser um peixe ornamental. Não vejo muitas estruturas de defesa. Aí é bom, né? Mas aí Os corão. Esse bicho aqui é um bicho que é super. Todo mundo tem medo, né? Porque ela tem esse espinho na base, que tem esse espinho enorme aqui. Isso aqui, como coroada disso aqui, dói, desespera, não mata, né? Mas dói desesperadamente. Quem já foi ferroado por raia se pergunta que dor que é isso aqui. Eu nunca fui, não, graças a Deus. Mas na base desse esporão tem uma glândula, ele libera uma toxina que, nossa, fica uma ferida que não fecha durante um mês ou mais. O pé fica bastante inchado, assim. Nossa, é terrível. Então eles têm mecanismos de defesa sim. Mas de maneira geral, por exemplo, esses aqui são um grupo que tem muitos espinhos na madeira. Você pega neles, você vai sentir que tem espinho na madeira. São os mecanismos de defesa deles, né? Esses pequenininhos realmente não tem muito não. Na verdade, assim, é só o fato que alguns peixes, eles andam em cardumes, nadam em cardumes. Só o fato de nadar em cardume já é uma estratégia de defesa, porque eles já ficam com a intenção de nadar em cardume. Fica ali bastante, lógico, 1, 2, 50 serão comidos? Serão, mas não serão todos os do grupo, sabe? Serão só alguns. Quando vier um predador atacar, alguns serão atacados, né? Um monte pode ser atacado, mas não serão todos, né? E também vai ser mais difícil ele pegar um indivíduo em específico, né? Um monte ali ao redor. Por que você decidiu trabalhar com esse tipo de animal, especificamente peixes ornamentais? Então, eu caí justamente, sabe, quando você cai de paraquedas numa coisa? Quando eu tava no 3º ano, eu decidi fazer biologia. Meu sonho era ser engenheira civil. Eu decidi fazer biologia porque eu comecei a gostar muito na escola. E aí, quando eu já estava na faculdade, o que eu tinha interesse na biologia, eu não tive oportunidade de trabalhar, que é essa parte mais citologia, histologia, mas aí eu tive a grande oportunidade de trabalhar com peixes e justamente com uma profissional que trabalha com as piadas que eu mostrei para vocês e eu acabei me encantando. Agora fiquem com a apresentação dos peixes ornamentais em seu habitat natural. Chega ao fim ao nosso jornal. Tenha um bom dia.